Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu Cardume, tá? E vamos fazer assim? É tua primeira vez aqui no Cardume? Então me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, ou compartilha esse canal com os amigos, porque toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, a fazer esse projeto crescer, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, hoje tu tá chegando aqui num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E aí, monstrinho, olha para mim, não é qualquer questão não, tá? É questão Enem. Então presta atenção nessa questão, se liga aí, tá? Vê, suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo a entropia em apuros, em ciclos variáveis, noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. Aí tem de onde foi tirado. A organela celular, descrita de forma poética no texto, é OA. Pessoas, é o seguinte, preste atenção. Quando ele faz esse poema sobre uma organela citoplasmática, ele está dizendo que a gente tem uma organela citoplasmática de origem microbiana. E olhe, falou de origem microbiana, você lembra logo de duas organelas. Lembrem daquela teoria da endossimbiose das organelas dos eucariontes. Lembrem que, segundo a fantástica bióloga Lynn Margulis, duas organelazinhas que nós encontramos nas células eucariontes, elas foram procariontes primitivos. E essas duas organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos. Lembrem que as mitocôndrias e os cloroplastos são as duas organelas da teoria da Lynn Margulis. São as duas organelas da endossimbiose, tá? São aquelas organelas que antigamente eram procariontes primitivos, que entraram dentro da célula eucarionte para fazer uma simbiose. E fazendo essa simbiose, elas começaram a trabalhar dentro das nossas células. E um detalhe muito importante, tá? Lembrem que as mitocôndrias e os cloroplastos, eles têm essa teoria, ou seja, eles fazem parte dessa teoria da sua origem, porque são as únicas duas organelas que apresentam material genético próprio. Ou seja, você vai ter DNA próprio dentro da mitocôndria e você vai ter DNA próprio dentro do cloroplasto, tá? Aí assim, esse DNA próprio da mitocôndria e esse DNA próprio do cloroplasto vai garantir principalmente essas duas organelas a capacidade da autorreplicação, tá? E assim, e quando ele usa nesse poema dizendo que é uma fornalha, dizendo que é uma cozinha metabólica, olhe, cozinha metabólica, fornalha, metabolismo, você lembra logo das mitocôndrias. Porque a danada das mitocôndrias são as organelas que tiveram origem microbiana, tiveram origem bacteriana e elas trabalham dentro das nossas células realizando a respiração celular aeróbia, ou melhor, realizando duas etapas da respiração celular aeróbia. Lembrem que é na respiração aeróbia que as nossas células produzem ATP, produzem adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, que é a molécula energética do nosso corpo. Ou seja, é a molécula que guarda a energia que vai nos manter vivo, tá? E lembrem que dentro da mitocôndria, como eu já falei, não acontece todo o processo aeróbio. Acontece duas etapas, a segunda e a terceira etapa. A segunda etapa, que é chamada de ciclo de Krebs, acontece dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E a terceira e última etapa da respiração aeróbia, que é a que vai ter o maior rendimento energético e é a que vai ter efetivamente o trabalho do oxigênio, é a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Então, depois que você lembra de tudo isso aí, você lembra de organela de origem microbiana, organela que
era um procarionte primitivo, organela que faz a endossimbiose com as células eucariontes, você não poderia marcar outra coisa que não fosse gabarito letra C, mitocôndria. E já vou adiantando, tá? Organelas citoplasmáticas é um assunto muito batido no Enem, tá? Depois vale a pena você ir aqui no Cardume, lá na playlist de citologia e assistir às aulas, a aula da organela citoplasmática, porque sempre vai relacionar a organela em função. Por exemplo, centríolo, que é a letra A. O centríolo não é só organelazinha que tem um DNA próprio, não é a organela que vem de um procarionte. Mas lembrem que o centríolo é importante para as nossas células, porque é o centríolo que produz os cílios e os flagelos de algumas células, e lembrem que é o centríolo que vai produzir as fibras da divisão celular, tá? Cuidado com isso. Depois eu tenho a letra B, o lisossomo. O lisossomo também não veio de um procarionte primitivo. O lisossomo é uma bolsazinha cheia de enzima digestiva, que vai ser responsável pela digestão intracelular. O lisossomo não veio de uma bactéria primitiva, não veio de um procarionte primitivo, veio do complexo de Golgi. Lembrem que o lisossomo é uma vesícula, é uma bolsa responsável pela digestão intracelular, que é produzida lá no complexo de Golgi. Por isso que não poderia ser a letra B. A letra C está falando do complexo golgiense. O complexo golgiense também não veio de um procarionte primitivo. O complexo golgiense, ou complexo de Golgi, é um conjunto de bolsas achatadas que fica uma sobre a outra. Uma sobre a outra. Lembrando que cada bolsa achatada que forma o complexo de Golgi é chamada de golgiossomo ou dictiossomo. E como o complexo de Golgi é um conjunto de bolsas achatadas, então ele vai armazenar, modificar e liberar as proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, tá? Lembrem que no retículo endoplasmático rugoso, as proteínas que são produzidas lá são armazenadas, modificadas e liberadas pelo complexo de Golgi. Agora, o complexo de Golgi não produz nada? Ei, monstrinho, produz. Lembrem que o complexo de Golgi produz carboidrato, produz açúcar, produz polissacarídeos, tá? Cuidado com isso, tá? O complexo de Golgi não produz proteína. A proteína que você encontra dentro do complexo de Golgi vem do retículo rugoso, mas o complexo de Golgi produz carboidrato, tá? Mas não poderia ser a letra D. E a letra E está falando de retículo endoplasmático liso ou agranular. Lembrem que esse retículo é chamado de liso porque nas suas membranas você não vai ter aderido a elas os ribossomos, tá? Então, como você não tem ribossomo no retículo liso, o ribossomo não vai sintetizar, o ribossomo não vai sintetizar proteína no retículo liso, ou melhor, o retículo liso não vai produzir proteína. O retículo liso produz lipídio. Já que o retículo liso não tem ribossomo, ele vai produzir lipídio. Agora tomem cuidado, tá? O retículo liso produz lipídio, mas olha para mim, o retículo liso também vai trabalhar na degradação de substâncias tóxicas, igual ao álcool, tá? Lembrem que o álcool ele é degradado principalmente no retículo endoplasmático liso das nossas células. Então, quando a gente trabalha com degradação de substâncias tóxicas, geralmente a gente lembra logo de duas organelas, os peroxissomos, que vão trabalhar na degradação do peróxido de hidrogênio, e o retículo endoplasmático liso, que vai trabalhar na degradação do álcool, tá? Cuidado com isso, beleza? Então, o gabarito dessa questão só poderia ser gabarito letra C. Ei, monstro, gostasse? Então faz o seguinte, tu não tá no Cardume, não é? Aperta o dedão aí e se inscreve. Ah, André, mas eu já sou inscrito, então me ajuda novamente. Pega esse canal e manda pros amigos. Toda vez que vocês me ajudam a espalhar o canal do Tubarão, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, monstrinho, ei, monstrinha, eu quero ver vocês aqui nas próximas, tá? Beijo no coração, viu? Valeu!